Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre um livro de contos de um autor que é bastante famoso, bastante conhecido no meio literário, bastante importante também, não só pelas obras que ele produziu, mas por toda a sua persona literária, né? Ele foi um crítico literário bastante importante, poeta, escritor, tradutor, né? E até como pessoa mesmo, assim, né? Dentro da sociedade, ele é uma pessoa muito bem colocada, né? Então, nós estamos falando de nada mais nada menos que Jorge Luis Borges com seu Ficções, né? Seu livro, um dos seus livros de conto. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele hoje. Eu praticamente construí uma história com esse livro, que eu vou estar contando aqui para vocês. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E antes de começar, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir, de você se inscrever no canal se você gostar do nosso bate-papo, quiser acompanhar aqui não só nossas resenhas, nossas atualizações de leitura, mas também nossas leituras conjuntas. Todo mês nós fazemos uma leitura conjunta. No momento nós estamos lendo a Ilíada de Homero. E mês que vem já decidimos, estaremos começando a Odisseia, já que a gente bateu com o pé, vamos assim entrar agora de vez dentro da mitologia, dentro do universo homérico, e vamos ler a Odisseia também. E está sendo uma leitura muito boa. Então, gente, se vocês gostarem do nosso bate-papo, quiserem participar, quiserem estar por dentro das atividades do Because I Read, não esqueçam de se inscrever no canal. Aqui embaixo na descrição do vídeo sempre fica o link para o nosso perfil no Instagram, para o nosso grupo no Facebook e para o grupo no WhatsApp das nossas leituras conjuntas. Deixo também sempre aqui embaixo os links dos livros que eu mostro para vocês aqui, os links da Amazon. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, quiserem adquirir, vou pedir gentilmente que vocês utilizem os links aqui do nosso canal, porque ajuda o canal a crescer, ajuda, né, a suprir, né, a demanda aqui que nós temos para fazer as coisas acontecerem aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, eu construí aí uma história com esse livro. Eu já tentei ler esse livro anteriormente, né? O Ficções. E sempre ouvi falar muito bem desse livro, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Já conhecia Jorge Luis Borges, assim, mais do lado do crítico literário, né? E eu gosto muito de um autor que tem Jorge Luis Borges como seu principal ídolo, que é o Alberto Manguel, né? Alberto Manguel fala sempre muito e muito bem de Jorge Luis Borges. Então eu tinha muita curiosidade de ler alguma coisa dele, comprei o Ficções, aí um belo dia comecei a ler, e já no primeiro conto eu não entendi nada, não estava conseguindo nada, não estava conseguindo ter compreensão nenhuma do texto, desisti, falei assim, não, um outro momento, né? Nós vamos ler esse livro no outro momento. E aí, essa semana, né, passada, eu estava aí olhando no meio dos meus livros, querendo ler alguma coisa diferente, que saísse um pouco desse universo mitológico. E aí eu olhei para ele e falei, será que é a hora dele? E aí eu peguei para tentar ler de novo o Ficções. Gente, esse livro é tão assim, né? Como é que a gente vai dizer? Intenso, que eu trouxe até uma tacinha de vinho aqui para ir bebendo enquanto a gente conversa sobre ele. Então, como a gente nunca falou nada sobre Jorge Luis Borges, eu vou conversar um pouquinho sobre quem é, para quem não sabe, né? Para quem chegou aqui, pegou um bonde andando, vamos falar um pouquinho do Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, infelizmente já é falecido, nasceu na Argentina em 1899, morreu em 1986 na Suíça, e ele foi autor, ele foi escritor, tradutor, crítico literário, poeta. Ele se formou em Direito, né? A formação dele, ele se formou na Universidade de Buenos Aires em Direito, mas depois ele fez, né, um outro curso para poder dar aula, né, de literatura lá em Cambridge. E ele era professor da universidade pública, ele chegou a ser bibliotecário. E, né, já que a gente está falando desse lado dele de bibliotecário, ele foi durante um tempo o diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, né? Olha que bacana, né?
cargo que depois foi ocupado pelo seu fã de carteirinha, pelo Alberto Mangue. Então, e Jorge Luiz Borges, infelizmente, a um determinado momento da vida, acredito que com seus 50 e poucos anos, ele ficou cego, parece, não me informei muito bem, tá, gente, mas parece que é uma doença congênita, que já vinha de família, e ele já sabia que isso ia acontecer, e ele acabou sofrendo um acidente que bateu com a cabeça e ainda acelerou esse processo da cegueira, né? Imagina para uma pessoa que vive, que respira, né, o universo literário, não poder ler, né, não poder enxergar para ler. E ele viveu num momento que a gente não tinha as facilidades que nós temos hoje no mundo de hoje, né, que é audiobook, né, e por aí vai. Bom, que mais? Ele ganhou alguns prêmios, não chegou a ganhar nenhum Nobel, assim, mas ele ganhou vários prêmios. E o que mais que a gente tem que falar dele? Suas principais obras foram esses contos aqui, essa compilação de contos, ou ficções, e também uma outra compilação que se chama O Aleph, que eu não li ainda e eu quero ler, né? E duas curiosidades aqui sobre o Jorge Luiz Borges, né? Num outro livro, né, que é um dos meus livros favoritos da vida, que eu li no ano passado, O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Umberto Eco cria um personagem que é vamos dizer assim, é o vilão da história, né? O personagem principal aqui, que é um monge, né? Que se chama, Jorge de Burgos, que é em homenagem ao Jorge Luiz Borges, né? Isso aí achei muito bacana, né? O Ficções ele foi publicado em 1944 e depois o Aleph foi publicado em 1949. Primeiro, ele teve uma compilação assim porque essa coletânea aqui se chama, ele é dividido em duas partes, tá, gente? Essa primeira parte é dividida, você viu que eu anotei tudo, né? Esse livro aqui não teve jeito, eu tive que rabiscar ele todo, eu tive que interagir muito com ele para chegar aqui agora diante de vocês e poder conversar sobre ele. O Jardim das Veredas que se bifurcam, que é o nome de um dos contos mais famosos de Jorge Luiz Borges. E a outra parte que depois ele acrescentou, né, que ele uniu essa primeira parte aqui, em 1944, que é Artifícios. Que tem são mais 10 contos que coloca aqui. Essa primeira parte, deixa eu ver o ano, 1941. Né? Então a gente tem um total aqui, de 16 contos. Tá? Qual é o estilo literário do Jorge Luiz Borges? É a literatura fantástica, né? Um estilo muito querido para autor latino-americano, né? A outra curiosidade interessante sobre Jorge Luiz Borges, os pais dele, eu acredito que não eram argentinos, vieram morar, acho que o pai dele era diplomata, alguma coisa assim, eram ingleses, e a avó materna dele, o primeiro idioma que o Jorge Luiz Borges aprendeu foi o inglês, com a avó materna dele. O primeiro idioma que ele falou foi o inglês, depois que ele, né, aprendeu o espanhol. Então é dividido em 16 contos, né? Então, assim, o que esses textos aqui trabalham? Como eu já disse, a especialidade do Jorge Luiz Borges é a literatura fantástica, né? Então os textos aqui vão sempre estar trabalhando nesse limite do real imaginário, entre o sono e a vigília, entre aquilo que no mundo real não é possível e, assim, é tudo muito surreal aqui dentro desse universo, vamos dizer assim, borgiano, não sei nem se essa palavra existe, mas a gente vai criar ela agora. É tudo muito surreal dentro desse universo borgiano, e isso já foi um primeiro impacto para mim, né? Então, antes da gente começar a conversar sobre aqui o nosso livrinho de contos, eu quero contar uma coisa assim interessante, né? Eu vou falar sobre outro livro antes de falar do Ficções. Eu vou falar desse livro aqui, que também é um dos meus livros favoritos da vida, A Elegância do Ouriço, de Muriel Burberry. E a protagonista aqui desse livro, a Renée, que é uma pessoa simples, é uma zeladora de um prédio na França, um prédio de classe média alta,
e é uma pessoa muito humilde, de origem muito humilde, mas uma pessoa que desde o dia que aprendeu a juntar B com A da Bar, desde o dia que ela começou a ler, ela criou uma paixão tal pelos livros que, assim, ela agora já é uma senhora de meia idade, mas ela lê tudo, assim, uma pessoa que já leu milhões de livros na vida, uma pessoa muito culta, muito lida, muito, né, inteligente, né, capaz de fazer conexões de raciocínio, porque tem muita informação na mente, e assim, ela é uma pessoa muito inteligente. A Renée é um personagem, assim, muito apaixonante. Eu amo muito esse livro. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar até linkado para vocês darem uma olhadinha se quiserem. E eu aconselho muito a leitura desse livro, A Elegância do Ouriço. E assim, eu me senti muito como a Renée, num determinado momento aqui desse livro, em que ela pega um livro para ler, e ela começa a ler o livro e ela não está entendendo nada. Só que a Renée tem isso, ela acha que se não entender nada para ela, dá uma sensação de êxtase, ela fica, né, alvoroçada quando ela não entende nada, porque ela fala assim, nossa, um desafio que eu tenho que vencer. E aí eu queria até ler para vocês um trechinho aqui desse livro que ela fala sobre isso, que ela fala assim, hoje de manhã, justamente, estou na cozinha perplexa com um livrinho na minha frente. Estou num desses momentos em que sou agarrada pela loucura da minha iniciativa solitária e em que, a 2 passos de renunciar, temo ter, enfim, encontrado o meu mestre. Mas na segurança do meu espírito, não há desafio que eu não consiga enfrentar. Indigente pelo nome, pela posição e pelo aspecto, sou, em meu entendimento, uma deusa invencível. Então, assim, ela considerava aquele livro que ela não estava entendendo um grande desafio para ela, né? E aí eu pensando na Renée, eu me esperei, falei, não. Eu comecei a ler de novo o primeiro conto, não estava entendendo nada. Eu falei assim, não, eu vou vencer. Seria esse livrinho que ele não vai me vencer, eu vou vencer esse livrinho, eu vou entender, eu vou trabalhar. Pode ser até que eu não tenha uma compreensão total, e até porque, né, gente, livro é interação, vai falar para você de um jeito no momento, vai falar para você diferente no outro momento, dependendo da experiência que você teve entre esses 2 períodos, né? E às vezes você vai ler um livro, vai pegar determinada coisa, depois você vai ler, vai pegar outra, né? Então, assim, não tem, eu acredito assim, nunca tem um entendimento total daquilo que o autor, né, quis trazer. E mesmo assim, o que o autor quis trazer, o que o leitor vai aprender, são 2 coisas totalmente diferentes. Mas eu não estava entendendo nada, né? E aí eu falei, não. E o primeiro conto a gente vai conversar um pouquinho sobre ele depois, se chama Tlon Uqbar Orbis Tertius, né? Algo bem facinho, né? Então isso, daí ele já me assustei daí, né? Tem depois, né? Porque eu falei assim, eu não estava conseguindo entender. Então, eu comecei a pesquisar na internet, né? Ver o que tinha falando desses contos e tudo. E aí eu me deparei lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Com um vídeo de um canal que eu gosto muito, que eu acho que infelizmente não existe mais, que é o Literatura Fundamental, sobre o Ficções. E que eles trouxeram, né, para falar sobre... o Ficções foi a professora Ana Cecília Arias, né? Ela não é brasileira, e ela é professora de universidade de língua hispano-americana e tudo, e ela falou muito bem sobre, né, o Jorge Luiz Borges, sobre esse livro e tudo, e ela fala que a intenção do Borges aqui realmente é desestabilizar o leitor, é tirar o tapete debaixo dele, é fazer ele esquecer, né, aquela coisinha padrão, trazer algo diferente, né, algo que vai além da realidade, algo que trabalhe além das possibilidades, além da imaginação, né, tirar assim, fazer ele abrir a mente para um outro universo, né, eu achei isso muito legal. E aí ela falou também o seguinte, uma coisa que eu achei interessante: o prazer desse livro não está no conteúdo do relato, mas na forma que essa narrativa assume. Então, eu lembrei muito, sabe de quem aqui, gente? Do Flaubert, né? Principalmente de Salambot. Salambot é puramente
sobre a narrativa, sobre a estética narrativa, não é sobre a história. E aqui esses contos, a maioria deles, 90% do tempo, eu tive essa impressão também que não era sobre a história em si, sobre os personagens, sobre o que estava acontecendo, mas como ele estava narrando, como ele estava envolvendo o leitor dentro dessa leitura, como ele estava desafiando, porque esse livro aqui, parágrafo por parágrafo, é um desafio para o leitor, né? E é isso que eu achei mais interessante, apesar de eu estar me sentindo desconfortável lendo esse livro, apesar de ser um livro que é exaustivo de ler, porque você precisa de foco, você precisa ter atenção, você precisa se permitir abrir a mente, né, para tentar caminhar junto com Borges dentro daquilo que ele está narrando, né? Mas é um livro muito interessante, não é meu estilo de livro, mas é um livro que me desafiou, né? E eu comprei o desafio como a Renê, né, comprou, né? E o que ele gosta de abordar aqui nesses contos dele, né? Ele gosta de abordar muito filosofia, teologia, mitologia, metafísica, tem até equação matemática aqui dentro, gente. Aparece de tudo, né? E são sempre narrativas que, mesmo que às vezes elas sigam a linha, né, da realidade, né, que elas estejam dentro de um contexto real, 90% dos contos aqui vai envolver o fantástico, o sobrenatural, aquilo que a gente não conhece, aquilo que, né, tá para lá da imaginação. Os contos, gente, eu não gostei de todos, né? Tem alguns que eu não gostei, né? Alguns até dos mais famosos, assim, tem alguns que não gostei. Mas tem alguns que eu gostei bastante. Gostei bastante no sentido assim, como eu falei, não é minha praia, não é meu estilo de leitura, mas eu não posso deixar de dar o braço a torcer que eles foram geniais, né? Que foram contos muito inteligentes, tanto na trama, né? O que era a trama, o que era o desafio, porque tem alguns contos policiais aqui no meio, né? Tem assim, isso é outra coisa aqui, tem uma variedade enorme de temas, desde aquela pessoa que mora no interior da Argentina, aquele assim, aquela pessoa humilde do interior, né, como protagonista da história, até um militar patenteado, até uma pessoa erudita e tem de tudo aqui dentro, gente, de tudo que você pode imaginar tem aqui dentro dessa história, né? Então assim, e você nunca sabe o que vai acontecer, apesar dos contos serem curtinhos, cada parágrafo é uma surpresa. O meu conto favorito, né, é o que dá nome, deixa eu achar ele aqui, cadê ele? A página 80. É o que dá nome à trama. O Jardim de Veredas que se bifurcam. Até botei um coraçãozinho aqui, porque foi o que eu mais gostei. Eu agora tô com essa mania, porque eu tô dando muito contos que eu gosto para depois saber, lembrar, voltar eles, eu coloco aí um coraçãozinho, né? O Jardim de Veredas que se bifurcam. O que fala esse conto? Esse conto é um daqueles contos, primeiro acho que eu já gostei para ele, porque já tem uma linha, já é uma narrativa mais linear dentro aqui do mundo que nós vivemos, dentro do nosso universo, então para mim já ficou mais fácil compreender. Ele fala Primeira Guerra Mundial, tá? É o nosso cenário. E aí tem esse chinês, Dr. Yu Sun, né? Deixa eu ver aqui o nome dele. Yu Sun, não sei se é assim que se pronuncia. E ele está participando lá, né, das atividades militares, só que ele é um agente duplo. Na verdade, ele está trabalhando para a Alemanha para descobrir segredos militares dos britânicos. E a história começa assim, ele dando um telefonema para uma outra pessoa que também é um espião, e quem atende é o capitão Richard Madden. E aqui, gente, o Borges trabalha às vezes com fatos históricos e personagens históricos reais. Às vezes ele mistura, às vezes ele trabalha só com real. Nesse caso, o Richard Madden, capitão Richard Madden, realmente existiu, né? E aí ele liga para esse outro agente, quem atende é esse capitão. E naquele momento que o capitão atende, ele desliga, ele descobre que ele foi, né, desmascarado. E, consequentemente, ele sabe também que ele... eu de novo aqui com o livro do contrário. Ele sabe de novo que ele vai morrer, né? Que ele não vai ter jeito, ele vai rodar por causa disso, porque com certeza o capitão vai vir atrás dele.
E aí o que ele pensa? Bom, já que eu vou morrer, pelo menos deixa eu passar essa última mensagem, cumprir essa última missão, que é descobrir que eu já, né, eu já consegui a informação onde é que está o centro bélico do exército, né, da Força Armada Britânica. Eu já descobri, mas eu não posso mandar mensagem, eu não vou ter como entrar em contato com ninguém. Como é que eu vou fazer isso? E ele faz um plano, como é que ele vai passar essa informação para os alemães. E para isso, para esse plano dar certo, ele precisa encontrar uma determinada pessoa. Acho que é um cientista também, chamado Albert. E aí ele sai de casa, vai atrás desse Albert, ele tem que fazer uma viagenzinha. E aí quando ele chega na casa desse Albert, que ele não conhecia, o Albert olha para ele, ele se apresenta, ele fala... E esse Albert é britânico, mas começa a falar com ele em chinês, tá? Obviamente, né? Yutsun é chinês, e aí ele começa a falar com o Yutsun em chinês. Conheci seu bisavô, o bisavô do Yutsun era uma pessoa importante dentro da China. Conheci seu bisavô, conheço o trabalho dele, uma pessoa que eu admirava muito. E aí o Yutsun entra, eles começam a bater papo, ele se sente muito confortável com esse homem, que é um homem inteligente, é um homem culto, é um homem que eu estava tratando ele muito bem. E eles estão ali no meio dessa conversa e, gente, de repente, acontece alguma coisa. Dá um plot twist nessa história, assim, eu fiquei... eu não acreditei. Mas, assim, uma história muito inteligente, sabe? E eu gostei dela. Por que eu gostei muito dela? Primeiro, porque eu achei ela uma história muito inteligente. Segundo, que eu me senti confortável dentro de uma narrativa, assim, né? Linear, dentro da realidade. E assim como essa história, tem mais uns 2 ou 3 nesse estilo, assim, de romance policial. Um investigador famoso tá tentando desvendar uma série de assassinatos, né? Esse também eu gostei muito, achei também muito inteligente o final da história. Tem outro também de um judeu, que também acontece durante a guerra. Ele traz muito esse tema aí de guerra, né? Tem um que se chama O Sul, que também é um dos mais famosos, que o protagonista... que acontece com o protagonista o mesmo que aconteceu com o Jorge Luiz Borges. Ele sofre um acidente e se machuca, e aquilo ali traz sequelas para a vida dele, né? Assim como o acidente que ele teve, que bateu a cabeça, né? Acelerou o processo de cegueira dele, né? Que mais? Vamos ler. E vou falar só um pouquinho agora do primeiro conto, né? Esse... Tlon, como é que é? Tlon Ukbar Orbius Tertius, né? O que é isso? O que é esse primeiro conto, assim, que me deixou em estado de choque? Eu entrei em pânico, postei lá no Facebook, no Instagram, nos stories. Gente, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada desse livro. Aí o pessoal comentou, o pessoal riu, o pessoal falou, também não entendi nada. Bom, mas o que é esse conto? Esse conto é o seguinte: o Borges, é o próprio Borges, tá? Nessa narrativa, ele tá no meio de amigos, e aí eles estão, conversa vai, conversa vem, vinho vai, vinho vem, e eles começam a falar sobre espelhos, e aí um dos amigos dele, também um erudito, cita uma passagem de um sábio, o sábio é de uma terra chamada Ukbar, que ele leu uma enciclopédia, que ele nunca tinha visto antes, num determinado lugar, falando sobre espelhos. E aí Borges fica curioso de saber mais, e o amigo também, de saber mais sobre esse Ukbar, que eles nunca ouviram falar. E aí quando ele acha essa enciclopédia num outro lugar, o amigo fala, mas aquele capítulo não está mais lá, não está lá. E aí começa toda uma investigação de pesquisa dessa enciclopédia. Eles descobrem que cada enciclopédia que eles acham é difícil de achar cada vez que eles acham. E não só ali no lugar que ele está, na região que ele mora, mas no mundo inteiro ele viaja atrás. Existem pouquíssimos, né? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. E quando eles acham, uma tem 900 páginas, outra tem 1.100 páginas, outra tem 2.000 páginas. E na que tem mais páginas, eles acabam descobrindo essa história de Ukbar, que Ukbar é um país que fica dentro de um planeta chamado Tlon, né? Dentro de uma galáxia diferente. E aí, dentro dessa enciclopédia, da mais completa, ele conta toda a estrutura desse planeta, como é que ele funciona, no que eles acreditam, o que eles fazem.
E aí acontece uma coisa muito doida, porque nesse planeta, deixa eu ler aqui para vocês. Os habitantes de Tilon acreditam em uma forma de filosofia chamada idealismo subjetivo, onde eles acreditam que nada existe fora da sua própria percepção. Então, se você não percebe aquilo não existe. Eu tô com esse livro na mão, mas se eu não percebo esse livro na minha mão, ele não tá aqui, ele não existe. É um conto muito doido, gente, só lendo. Mas o mais doido desse conto não é isso. O mais doido desse conto é que ele dá a entender que essa filosofia, esse universo, né, de Uqbar, de Tilon, ele acaba chegando, acaba se disseminando essa informação dentro aqui do mundo real, e as pessoas começam a acreditar que aquele mundo, que aquela filosofia, que aquela forma de pensar é a forma verdadeira, né? Então ele trabalha muito assim o poder da informação, e tem um negócio de palavras também, de substantivos, de linguagem. Então esse conto ele trabalha muito assim, o poder da informação, a informação verdadeira, a informação falsa que se torna verdadeira, que as pessoas acreditam. Ele trabalha muito a questão da linguagem, né? Eu achei muito... Depois que eu me permiti, que eu parei de lutar com o texto, né? Que eu deixei o texto entrar, eu achei muito interessante a colocação. Tanto é que eu li esse conto 3 vezes, né? E ainda tem mais coisa para aprender daqui, mas eu achei muito interessante isso, né? Então esses foram os meus 2 contos assim que chamaram mais atenção, né? Esse primeiro e o Jardim das Veredas que se bifurcam, né? E é isso, gente. Cada conto eu acho que vai falar, para cada leitor vai falar de uma forma diferente, né? Mas não deixa de ser uma leitura muito, muito, muito interessante, né? Ele gosta muito, eu percebi que o Borges gosta muito de falar de infinito, de criação, do homem ser o centro da sua própria criação, do homem gerar o homem, de tudo ser muito cíclico, né? Tem um conto aqui também, que acho que é um dos mais importantes, que chama Ruínas Circulares, que fala sobre a criação do homem, né? Do homem existir nele mesmo, né? Tem toda uma teoria aqui, gente, que só vocês lendo, para vocês começarem a perceber aí esse universo que o Borges cria, né? E é engraçado que a palavra circular aqui, circular cíclico, aparece quase em todo o conto. Eu comecei a circular, cada vez que aparecia essa palavra circular, cíclico, né? Quase todo conto ele traz isso. A relação tempo, espaço, se o tempo existe, se o tempo não existe, o que ele significa, né? De uma forma mais absoluta. E ele vai trazendo todos esses questionamentos, né? O que mais? E como eu já disse, né? É uma leitura que demanda atenção, que demanda foco. Não é uma leitura, apesar de ser fininha, que dá para você fazer rápido. Pelo menos eu não conseguia. É uma leitura que você tem que ir digerindo, refletindo, pensando, até às vezes até, quem sabe, pesquisando. E eu acho que uma das coisas que me deu dificuldade é que é fato conhecido que Borges é um cara muito erudito, né? Então ele traz muito assim filosofias, personagens da história, da literatura, das artes, da filosofia e teorias filosóficas. Ele conhece muito de tudo e ele traz esse conhecimento para dentro dos contos. E às vezes a gente, como leitor, fica meio perdido, porque a gente não tem toda essa base, né? Não tem um terço, um décimo da base que o Borges tem. Eu, pelo menos, não tenho, né? Então, achei que me faltava esse conhecimento para eu entender melhor o que ele estava querendo dizer dentro dessas histórias, né? Que mais? Eu acho que é isso, gente. É mais ou menos isso aí. Mas, no final, achei muito válida, foi uma leitura muito interessante. Vou reler este livro várias vezes, né? E quero comprar o Aleph agora, conhecer o Aleph, porque foi para assim, é o tipo de leitura que eu gosto de fazer? Não, mas é o tipo de leitura que me desafia e eu gosto de ser desafiada, não todo dia, mas eu gosto de vez em quando pegar uma leitura e me sentir desafiada por ela, né? Então eu gostei muito nesse sentido, porque aumentou mais ainda o meu universo literário, né? Ler Borges, ler ficções, eu gostei muito disso.
Queria saber de vocês, quem é que já leu, se vocês entenderam, se vocês gostaram. De repente sou só eu que tenho essa dificuldade, né, de entender a linguagem do Borges. Mas me contem aí o que vocês acharam, se vocês têm intenção de ler, tá bom? É isso, pessoal. Foi uma excelente semana de leitura, essa batalha aqui com Borges. A gente está lendo a Ilíada, eu estou lendo O Tempo e o Vento. Foi uma excelente semana aí de leituras. Espero que essa próxima semana também vá por esse caminho. E vocês também me contem o que vocês estão lendo aí nos comentários, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.